Bom, Filosofia no Cotidiano conversa agora com Felicidade Munhoz, que é mestranda em Filosofia pela Universidade de São Judas Tadeu. Felicidade, muito obrigado por conversar conosco. Eu queria que você comentasse conosco, o seu estudo é sobre o tolerável e o intolerável de acordo com Paul Ricoeur. Eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre Paul Ricoeur. Ele é um filósofo francês e ele viveu períodos de guerra. E ele, na Segunda Guerra, isso eu acho muito interessante, porque tem a ver com a parte intelectual dele também. Na Segunda Guerra, ele foi prisioneiro. E ele ficou como prisioneiro político. E dentro da prisão, ele formou um curso de filosofia. E foi depois reconhecido pela própria França esse curso. É interessante que o Paul Ricoeur não é um filósofo muito conceituado no próprio país dele. Ele é mais estudado na Itália, na Espanha, hoje a gente vê mais na América do Sul do que na própria França. Agora que começa, ele foi reconhecido nos Estados Unidos como um pensador que valia a pena ser estudado. Ele viveu a vida dele toda como professor de filosofia, então ele é taxado muitas vezes, entre aspas, como professor de filosofia e não como filósofo. Entendo. E de acordo com o seu estudo, né, na visão de Paul Ricoeur, o que você tem a dizer, quais as conclusões que você chegou sobre a tolerância e o intolerável? Olha, eu acho que conclusão, uma coisa que o Paul Ricoeur faz, ele nunca fecha a ideia dele. Ele acha que a gente tem que estar sempre aberto para as novas discussões. Então eu não posso, né? A única coisa que eu, de consideração que eu posso, né, nesse final é o que a tolerância tem algo que é intolerável. E o que é intolerável é a intolerância. E mais, a gente perceber que a intolerância, ela está muito, ela está num limite, numa fronteira com a tolerância pura. E isso não é dele, até essa questão da tolerância pura é intolerável. É do Marcuse, Herbert Marcuse. Ele escreve um livro chamado Intolerância Pura. Acho que é isso. É isso, Roberto? Intolerância Pura, né? E nessa questão ele trabalha, que também a gente precisa prestar muita atenção se tudo é tolerável, porque onde tudo é intolerável, há a intolerância. Então, para o Ricoeur, essa palavra deveria marcar. Intolerável é uma palavra que deveria marcar. Outra palavra que deveria marcar a questão da tolerância é prestar atenção que ela tem que ser discutida em vários níveis. A gente usa a mesma palavra para níveis diferentes, pelo nível institucional e na vida pública, privada mesmo, das pessoas. E ele diz assim, que um modelo de aplicação de tolerância que abre possibilidade para o diálogo é a questão do consenso conflitual. Legal. E na sua exposição, em determinado momento, você levantou a questão de se é possível viver bem num mundo onde não existe justiça plena. Eu queria que você colocasse um pouquinho sobre essa questão. Ele vai usar de novo essa questão do consenso conflitual. Né? Mas ele usa a questão de você viver uma vida buscando a responsabilidade, responsabilizar-se pelo próprio ato. Uma das palavras chave para compreender o Ricoeur é a ação. É a ação do sujeito, a atitude do sujeito. Você conhece quem é a pessoa que age, quem é o sujeito que age. Então, se você assume a responsabilidade pela sua própria ação, então você está assumindo todas as consequências por ela. Se você assume essa sua responsabilidade, o seu ato, então ele liga essa responsabilidade com uma outra palavra, que é a questão do respeito. E o respeito como uma autoestima daquele que é capaz de assumir-se como alguém que pode, olha, sempre dentro do âmbito da possibilidade, que pode, que se esforça, que quer se esforçar para compreender o outro,
para entender as diferenças do outro e assim tentar viver com as diferenças para, né? Porque não é só um com, né? Não é convivência só, e também para o outro. E esse para o outro implica numa questão de generosidade, de dar-se ao outro, né? Dar o meu ouvido para ouvir o outro, para compreender, para entender o outro. Não impor as minhas convicções, as minhas opiniões, como se só elas fossem corretas. Então, e isso é feito, ele fala, é muito difícil, porque existe o orgulho, a gente tem as dificuldades e a gente não quer dar o braço a torcer que o outro pode estar correto na ideia dele e eu posso estar errada na minha. E isso é um esforço. É esse esforço de convivência é que ele reconhece que pode auxiliar para uma vida melhor, uma vida mais justa em sociedade. Legal. Muito obrigado. Conversei com a Felicidade Munhoz, mestranda em Filosofia pela Universidade de São Judas Tadeu.